as pessoas de quem é bom dia. Começamos já com uma fala com um certo conceito. Mas, primeiramente, também agradecer a presença, dos membros da mesa, parabenizar e agradecer a presença do Dr. Renato Martins Paz, a pessoa de quem saúde os demais membros da mesa, pelo avançado da hora. Vamos ser mais sérios e agradecer o convite da professora Isabel, que sempre me honra, confia aí, em minha pessoa para tratar de alguns temas. Esse tema do ITR é um tema que me é muito caro, um tema que eu tenho estudado há alguns anos, e é um tema que tem sido, digamos, muito pouco estudado e muito pouco pesquisado nos últimos anos. Alguns de vocês vejam que até algumas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver, seja como professor, seja como aluno, sabem que nós tentamos trazer algumas novas nuances sobre essa questão, e esta é uma questão que merece hoje um tratamento um pouco mais cuidadoso em relação à questão dos possíveis conflitos de competência em relação ao IPTU e ITR, uma questão que vem sendo muito pouco abordada, mas que tem sofrido e sofreu uma alteração muito grande recentemente, em 2009, o entendimento novo do STJ, baseado no entendimento hoje já consolidado do Supremo. Então, primeiramente, nós temos que recordar, e se me permitem, todos conhecem, mas é importante que nós possamos vislumbrar a norma de incidência tributária e especificamente a competência tributária para a instituição do ITR. Se nós pegarmos a Constituição, vislumbrarmos a sua redação atual, já com a emenda constitucional 42, nós vamos identificar que em momento algum, pelo menos na minha concepção, há uma determinação ou uma especificação da Constituição do que seja imóvel rural. Há a previsão da competência tributária, a competência de se instituir o imposto sobre a propriedade territorial rural, mas a questão do que seria imóvel rural, não há realmente nenhuma clareza constitucional acerca desse tema. Para aqueles mais afetos, que eventualmente já lidaram com o direito agrário, sabem que essa discussão é uma discussão longa, profunda, antiga dentro do direito agrário, do que seria efetivamente direito, o que seria efetivamente o imóvel rural. Mas avancemos um pouco antes de chegarmos a essa discussão. Se nós pegarmos o CTN nos explicita o que é, para o CTN, lei material complementar, um imóvel rural. Então, se nós pegarmos lá o artigo 29, uma redação bem singela, nós temos ali uma eleição de um critério que nós vamos chamar de critério da localização. O artigo 29, que regulamenta o ITR, diz que será imóvel rural aquele localizado aonde? Fora da zona urbana do município. Aqui também, no artigo 29, não se explicita o que é fora da zona urbana, porque também essa explicitação é necessária e vai ser feita posteriormente pelo artigo 32. Se nós formos especificamente para a norma, para a lei que regulamenta o ITR, a Lei 9393 de 96, ela reproduz a previsão do CTN, dizendo novamente que será cobrado o ITR, Imposto Territorial Rural, de quem? Dos imóveis localizados fora da zona urbana do município em 1º de janeiro de cada ano. E o seu parágrafo 2º novamente esclarece que, para efeitos dessa lei, considera-se imóvel rural a área contínua e formada de uma ou mais parcelas de terra localizada na área rural do município. Então, novamente, em relação ao ITR, de forma bem interessante, não há dúvida, fora da zona urbana do município, teremos a incidência do ITR. Mas aí vem a questão: como discutir efetivamente o aspecto espacial de incidência não só do ITR, mas como do IPTU? Porque, afinal de contas, ao discutir esse tema, nós vamos fixar em que áreas haverá incidência de ITR ou de IPTU. Dois critérios, historicamente, são possíveis na definição para a cobrança do ITR e do IPTU. Um critério que nós vamos chamar de critério da destinação e um critério que nós vamos denominar de critério da localização. Basicamente, as palavras são autoexplicativas. O critério da destinação
considera imóvel rural aquele que tem a destinação rural, agro, silvo e pastoril. Até uma questão peculiar, novamente buscando um direito agrário, o que é uma atividade agro, silvo e pastoril também é passível de discussão, né? Vindo ontem para cá, conversando com um colega, ele ressaltando lá o grande passivo tributário que existe em São Paulo, lá do Jockey Club de São Paulo, discutindo exatamente se a criação de cavalos, o turf, é uma atividade rural ou não, porque é uma questão que nunca foi suscitada, até onde eu saiba, nessa questão do Jockey Club, a própria possibilidade eventual de, em vez de estarmos falando ali de incidência de IPTU, de incidência de quê? De TR. É uma questão que poderia ou pode ser eventualmente suscitada. Nós vamos comentar sobre isso. Bem, e como é que nós funcionamos hoje em relação especificamente ao ITR? Em relação ao ITR, não há dúvida, né? O próprio CTM determina a incidência do ITR nos imóveis localizados fora da zona urbana. E remete, então, ao artigo 32, que regulamenta o IPTU. E vejamos o que o 32 diz, é um artigo também conhecido por todos nós. Se me permitem, né? O imposto de competência do município sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade do domínio útil, a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil localizado na zona urbana do município. E o artigo 1º e 2º especificam o que é zona urbana. Falam, zona urbana é dentro do perímetro urbano, desde que possua 2 dos 5 equipamentos previstos no artigo 32. Até aí, creio que não falei nenhuma novidade para nenhum dos senhores, né? A questão que surge é a retomada da análise de um antigo decreto-lei que, de uma certa forma, modificou profundamente a incidência não do ITR, mas sim do IPTU. Se nós pegarmos o decreto-lei 57, ele tem lá no seu artigo 15 uma redação que cria uma norma excetiva à incidência do IPTU. De que forma? O disposto no artigo 32 da Lei 5.172, CTM, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo o ITR e demais tributos com o mesmo cobrado. Então, nós criamos aqui uma previsão de que, mesmo se tratando de um imóvel dentro do perímetro urbano, mesmo se tratando de um imóvel atendido por 2 dos 5 equipamentos previstos no artigo 32, se ele tiver uma utilização rural, sobre ele incidirá o ITR. A grande discussão que subsistiu nos últimos 20 anos era saber se esse decreto-lei 57 estava ou não ainda em vigor, né? Por quê? Porque ele havia sido modificado e revogado pela Lei 5.868 de 72, que fez 2 coisas. Ela modificou a redação anterior do artigo 15 e não só modificou, como revogou o artigo 15 expressamente. E essa modificação era peculiar. Ela dizia basicamente que também não incidiria o IPTU sobre os imóveis com utilização agro-silvopastoril, desde que eles tivessem pelo menos mais do que 1 hectare. Eles são 10 mil metros quadrados. Então, basicamente, você limitava a norma executiva aos imóveis que fossem grandes ou relativamente grandes, porque 1 hectare dentro do meio rural não é nada, mas dentro de uma área urbana é uma área expressiva, e desta forma havia então a percepção que, se algum artigo se aplicaria, seria esse artigo 6º da Lei 5.868 de 72. Acontece, senhores, que este artigo 6º foi julgado inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento de inconstitucionalidade ainda no ano de 1982, considerou, né, essa norma inconstitucional, o artigo 6º.
né, que criava essa norma exceptiva de 1 hectare. 1 hectare dentro do perímetro urbano, independentemente dos equipamentos, haveria, então, incidência do ITR. Ao considerar esse artigo 6º inconstitucional, a grande maioria dos autores passou a entender o seguinte: bem, o Decreto-Lei 57 foi revogado pelo artigo 6º, o artigo 6º, na verdade, vamos refrasear isso. Decreto-Lei 57 foi revogado pela lei, foi substituído com uma nova redação por um artigo 6º da Lei de 72, este artigo 6º foi julgado inconstitucional. Em suma, não existe lei exceptiva, se aplica em sua plenitude o CTN, que determina o critério da localização, e em relação ao IPTU, o critério de localização mitigada, né, uma vez que há necessidade de 2 dos 5 equipamentos. Acontece que, posteriormente, quase 10, 15 anos depois, houve efetivamente a seguinte questão: por que o artigo 6º da Lei 5.868 de 72 foi considerado inconstitucional? Por um motivo muito simples. Porque a questão que era versada no Decreto-Lei 57 dirimia o quê? Conflito de competência. E para dirimir conflito de competência, nós precisamos de quê? Lei complementar material, né? Já naquela época, lei complementar posteriormente com alguma alteração formal. Ora, se a Lei 5.868 de 72 era uma lei ordinária, ela não podia inovar no Decreto-Lei 57, que teria sido recepcionado com status de lei complementar. Ora, o mesmo raciocínio que permitiu chegar à conclusão que o artigo 6º não podia alterar o artigo 15, também levou à conclusão que a revogação prevista na Lei 5.868 de 72, que revogava o Decreto-Lei 57, também seria o quê? Inconstitucional. Porque como poderia uma lei ordinária revogar uma disposição que materialmente era complementar? Contudo, esse raciocínio muito simples, muito singelo, muito lógico, demorou quase 20 anos para ser feito e efetivamente ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Porque enquanto o Supremo Tribunal Federal já havia considerado o artigo 6º inconstitucional, não havia em momento algum se manifestado sobre o artigo 12 da Lei 5.868, que revogava o Decreto-Lei 57. E o fez, efetivamente, posteriormente, considerando, né, que esta revogação teria sido também inconstitucional. Com base nesse raciocínio, né, tanto da consideração de que o Decreto-Lei 57 é uma lei complementar material, suscitado o STJ em um julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, fixou claramente: incide sobre imóveis rurais o ITR. Quanto a isso não há dúvida, o artigo 29 do CTN não tem exceções. Mas em relação aos imóveis urbanos, na verdade não se aplica mais meramente o artigo 32 do CTN, mas sim o artigo 32, excetuado pelo artigo 15 do Decreto-Lei 57, dizendo que, mesmo se localizando dentro do perímetro urbano, mesmo sendo servido por 2 dos 5 equipamentos urbanos, haverá incidência do quê? Do ITR. E isso, senhores, traz consequências profundas, especialmente para o erário municipal. Nós vamos aqui em Belo Horizonte, ó, questão interessante, não existe zona rural em Belo Horizonte. O perímetro urbano de Belo Horizonte coincide com os próprios limites do município de Belo Horizonte. Por outro lado, se fizermos uma análise cautelosa, vamos identificar que em praticamente 100% do município de Belo Horizonte existem 2 dos 5 equipamentos urbanos previstos no artigo 32. Então não haveria de se falar de incidência de TR. Contudo, se nós entendermos, como eu entendo, adotando o entendimento tanto do Supremo quanto do STJ, de que o Decreto-Lei 57 ainda está em vigor, especificamente seu artigo 15, nós podemos suscitar, eventualmente, que uma pequena chácara localizada, por exemplo, num bairro conhecido em Belo Horizonte, uma Pampulha, aonde hoje paga, sei lá, 20 mil, 25 mil de IPTU
por ano, poderá o quê? Suscitar judicialmente, porque a Prefeitura de Belo Horizonte jamais vai admitir isso administrativamente, o pagamento de ITR. Aí a diferença é entre R$25 mil e R$10, porque o pagamento mínimo de ITR é de R$10 para aqueles imóveis que eventualmente não sejam considerados imunes ou isentos. Então o impacto é muito grande. Como comentei com vocês, né, a questão do ITR tem sido muito pouco estudada, muito pouco questionada, mas certamente, se nós pudermos nos defrontar com essas questões, nós poderemos eventualmente trazer, digamos, justiça tributária, porque afinal de contas não podemos tributar como urbano um imóvel que efetivamente seja rural. Mas, se me permitem, gostaria apenas de suscitar mais duas questões em relação à tributação. Por que ninguém gosta de ter imóvel rural? Ou melhor dizendo, por que a classificação de imóvel enquanto rural traz limitações ao proprietário? Vou citar algumas para vocês. Imóvel rural tem reserva legal, imóvel urbano não tem, código florestal. Imóvel urbano, imóvel rural tem fração mínima de parcelamento, tamanho mínimo que você pode parcelar regularmente um imóvel rural. Normalmente, em Minas Gerais, varia entre 2 e 3 hectares. Você pode fazer um loteamento do imóvel rural. Todos esses loteamentos que existem por aí têm as suas explicações, que não vem aqui ao caso. Você tem também hoje, após 2008, com alteração do entendimento da Advocacia Geral da União, a plena aplicação da limitação de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Sejam estrangeiros pessoas físicas, sejam estrangeiros pessoas jurídicas, mesmo que o capital seja estrangeiro, ou seja, se aplica a todas as pessoas jurídicas cujo capital seja estrangeiro. Então, a princípio, você poderia questionar, puxa vida, então é uma faca de dois gumes, né? Eu vou considerar meu imóvel para fins tributários para pagar o ITR e vou ter todas essas limitações. Aí está o detalhe, não. Porque se nós formos analisar toda a legislação que estabelece a questão da reserva legal, da aquisição de terras por estrangeiros, nós vamos analisar toda a questão da limitação feita eventualmente pela fração mínima de parcelamento de imóveis rurais, nós vamos ver que contra toda a doutrina do direito agrário, o critério utilizado por essas leis é o critério da localização. Ou seja, as limitações só se aplicam aos imóveis fora do perímetro urbano. Então, de uma certa forma, é um jogo de ganha-ganha. Eu consigo ter uma tributação muito inferior à tributação que atualmente tem e posso ter todas as benesses de um imóvel rural, tais como a não existência de reserva legal, a possibilidade, eventualmente, do parcelamento abaixo da fração mínima e também a questão da sua alienação para quaisquer pessoas, sejam estrangeiras ou não. Bem, concluo apenas ressaltando que, muito embora o Decreto-Lei 57 esteja em vigor, será encontrada certamente várias legislações esparsas, sejam municipais, seja a própria Lei 9393, que reproduzem o CTN, né, dizendo e utilizando o critério da localização. O que incumbirá a cada um de vocês, se eventualmente se interessarem por essa questão? Suscitar o mesmo argumento que foi utilizado para considerar a revogação do artigo 15 como inconstitucional. Decreto-Lei 57, lei complementar, material, só pode ser revogado por lei complementar e inexiste qualquer lei complementar posterior ao Decreto-Lei 57 que tenha um modificado, sendo então, portanto, o mesmo plenamente aplicável e plenamente em vigor. Então, se podemos sistematizar, basicamente temos hoje o seguinte cenário, de acordo com o entendimento do Supremo do STJ. É até interessante um comentário, apesar de ter sido julgado pelo STJ como recurso repetitivo, né, a questão da incidência ou não do ITR em imóveis dentro do perímetro urbano, se fizerem uma pesquisa dentro do próprio STJ, não havia muitos recursos no STJ. Apesar de ter sido julgado como recurso repetitivo, talvez houve ali uma certa posição
posição do STJ de dirimir uma questão que potencialmente iria gerar o quê? Uma avalanche de questionamentos. Então, vamos julgar isso logo como recurso repetitivo, dirimimos essa questão para evitar uma avalanche de recursos que virão eventualmente com esse nosso entendimento. E este entendimento qual é? Zona rural, ou seja, fora do perímetro urbano, sempre tem. O artigo 29 não tem normas exceptivas. Dentro do perímetro urbano, que teremos? IPTU. Em que situações? Se estivermos dentro do perímetro urbano e tivermos 2 dos 5 equipamentos, e se não tivermos uma aplicação agro-silvopastoril, algo que antes não era sequer suscitado. E o ITR? Qualquer lugar do município, dentro do perímetro urbano, mesmo com os equipamentos, desde que essa aplicação seja uma aplicação rural. E aí vem a questão de prova, o que é rural, até que ponto vai, né? Se você criar umas galinhas é rural ou não é, se precisa efetivamente uma inscrição como produtor rural, coisa muito simples de se fazer, e você precisa do cadastro perante a Receita como produtor rural, coisa também muito simples de se fazer, que não traz maiores complicações, a não ser uma complicação de formalidade. Então, deixo aqui essas reflexões, creio que ela não é novidade para vários dos senhores, mas é algo que com certeza criará, aí, acredito eu, a médio prazo, um novo contencioso dentro dos municípios, um contencioso este que trará eventualmente não só um ganho muito efetivo para os contribuintes, mas também um impacto eventual sobre as fazendas públicas municipais, especialmente nos grandes centros urbanos. Então, agradeço a oportunidade e coloco à disposição, né? E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.